Finalmente, Guardiões da Galáxia saiu e vamos conversar com spoilers sobre esse filme aqui. Por que não teve morte? Por que acabou daquele jeito? O que fizeram com Adam Warlock? Mas que ótimo sinal para Marvel no futuro. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia e olha, numa era onde se falava pra caramba sobre fadiga de filmes de super-herói, sobre o cansaço da Marvel e esse tipo de coisa, os Guardiões da Galáxia vêm pra nos dar um ótimo fôlego, né? É ou não é? Que filmaço. Mas a gente também precisa concordar com uma coisa. Em termos de história, ele também é um filme bastante desconectado do resto da história do UCM. O que, nesse filme, se conecta à saga do multiverso? Pô, nada. Só no final ali que aquela nova equipe possivelmente vai ter um papel importante no futuro da saga do multiverso, mas assim, de fato não tem nenhuma conexão direta, e isso muito possivelmente é por causa do James Gunn. Não só por esse filme ser a última participação do James Gunn no UCM, mas também porque o James Gunn tá saindo da Marvel e indo assumir a DC Studios, que vai ser a principal concorrente da Marvel Studios. Então é óbvio que a Marvel Studios não vai assim compartilhar os seus planos futuros com o cara que vai dirigir a principal concorrente. Só pra ele fazer um filme aqui. Não vai, de jeito nenhum. Então deixaram James Gunn fazer esse filme de forma desconectada, pro bem de todo mundo, e deu certo. Deu certo até de um jeito que eu acho que muitos filmes futuros do UCM podem seguir a mesma pegada e terem histórias bem independentes assim, dando bastante autonomia aos diretores para só conectarem filmes que forem realmente os grandes crossovers. Porque, de fato, eu tenho que concordar que esse filme é o melhor desde Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Mas eu acho que é inegável que ele não entregou exatamente o que estava prometendo, né? Vamos combinar, estava prometendo um fim definitivo da equipe e a gente estava esperando com essa promessa algumas mortes. E como eu comentei no meu vídeo de análise e nota, eles ficaram brincando com essa expectativa e brincaram de matar os personagens em vários pontos da história. Logo no início mesmo, teve aquela cena do Peter Quill bêbado sendo carregado pela galera por lugar nenhum, e quando essa cena apareceu nos trailers, várias teorias começaram a brotar de que o Peter Quill estaria morto ali, estaria sendo carregado pelos membros da equipe e tudo mais. Teve um vídeo desmontando o trailer aqui do canal, onde eu falei que poderia não ser aquilo, poderia ser o Peter apenas bêbado e tudo mais, mas de fato já era uma insinuação de que o Peter poderia morrer. Depois tem a cena do Kraglin tentando usar a flecha do Yondo e acertando a flecha no peito da Nebulosa, meio que uma ameaça de que ela poderia morrer também. Mas nossa, ela é praticamente imortal. As cenas dela quase morrendo e continuando lutando são ótimas nesse filme. O Victor, que trabalha comigo aqui no canal, comentou também que essa cena poderia ser uma referência ao fato de que ela não teria coração, né? Porque tomou uma flecha no coração e não tava nem aí. O que também é bem interessante, já que o filme cria um clima de romance entre ela e o Senhor das Estrelas. Clima esse que não se conclui. Ou seja, existe um relacionamento entre Nebulosa e Senhor das Estrelas que precisa ser desenvolvido em filmes futuros ainda. Mas enfim, continuando nessas quase mortes de personagens, tem o Groot, que o Adam Warlock, quando aparece, quase mata. E eu sei que muita gente no cinema ficou, caraca, o Groot morreu. O Drax também, quando eles estão na Orgocorp. Caramba, o cara toma vários tiros ali e quase que passa dessa pra melhor. E no fim, o mais absurdo, o Peter Quill, naquela cena do espaço, onde a cara dele chega a inchar. Pareceu muito que ele ia morrer ali. Ai, precisa falar do Rocket, que ficou o filme inteiro prometendo morrer até ser salvo. Enfim, o James Gunn ameaçou matar todo mundo, exceto a Mantis, durante o filme inteiro. E vários dos atores disseram que não iriam voltar. Tipo, a atriz da Gamora disse que não voltaria. O Drax também deu a entender que não voltaria a trabalhar na Marvel. O ator que faz a captura de movimentos do Rocket Raccoon mencionou que esse seria o canto do cisne do Rocket Raccoon, que é basicamente o canto de despedida do personagem. E sério, no filme não poderia ser o mais oposto disso. O cara virou o capitão da nova equipe. Talvez o James Gunn soubesse que a gente estava esperando que algum dos personagens morresse e daí decidiu não matar ninguém.
E também, por outro lado, o James tem uma baita dívida com esses atores. Porque naquela época que ele foi demitido da Marvel e tudo mais, por causa de polêmicas, e daí foi pra DC fazer Esquadrão Suicida, e depois a Marvel correu atrás pra ele voltar e fazer Guardiões Volume 3. Bom, nessa época foram os atores que lutaram pra ter o James Gunn de volta na Marvel. Então ele talvez se sentisse em dívida com os atores e não quisesse matar os personagens deles, deixando assim uma porta aberta para esses personagens e esses atores voltarem para Marvel caso queiram. Mas antes, deixa eu só te pedir para dar um tiro de blaster no botão de se inscrever aqui, fazer parte da família Loquia. Adoraria ter a sua companhia aqui com a gente, conversando sobre esse mundo de cultura pop, de super-heróis que a gente tanto adora. E se você já faz parte da família Loquia, pô, meu muito obrigado, meu grande abraço e vamos continuar. Porque esse filme começa com aquele plano sequência maneiríssimo do Rocket cantando a música Creep do Radiohead e caminhando por lugar nenhum, mostrando como estão todas as coisas. Uma forma muito dinâmica de se iniciar a história, até porque é logo em seguida que o Adam Warlock já chega com tudo e ataca o Rocket, tentando buscar o Rocket pro autoevolucionário. E aí foi uma baita sacada de conectar tudo. Que o Adam Warlock, que foi prometido na cena pós-créditos do segundo filme, acabou sendo produto dos Soberanos, que era uma criação do autoevolucionário. Então, pô, tudo costurado direitinho. Daí o Rocket ferido tem aquela programação no coração que precisa ser desativada e foi criada por uma empresa, a Orgocorp, né? E vão lá os Guardiões para a Orgocorp, um lugar que para infiltrar eles precisam da ajuda dos saqueadores. E um dos saqueadores vai junto com eles, a Gamora. Essa cena de chegada dos saqueadores me deixou muito empolgado porque aparece o Krugar, que é o mago dos saqueadores. Um personagem que eu acho muito legal, mas apareceu pouquíssimo nos filmes. Me dá muito vontade de ver mais dessa outra equipe dos saqueadores, nem tanto pelo Stallone, mas pelo Krugar mesmo. Acho o conceito dele muito legal. Imagina um mago, um feiticeiro no espaço. Daí tem toda aquela sequência na Orgocorp que foi muito divertida, mas acaba não colaborando para muita coisa, porque aquele D20, né, aquele dado que eles recuperam, tem as informações do que aconteceu com o Rocket, mas não o suficiente para destravar a tecnologia dele. E por isso eles vão para a Contra-Terra e arrastam a Gamora. São essas sequências aí deles no subúrbio da Contra-Terra e na Orgocorp que tem alguns momentos que eu achei um pouco longos demais, que eu comentei lá no meu vídeo de análise e nota. Ambas as cenas, eu preciso admitir, foram bem engraçadas. Mas se a gente for olhar no contexto geral do filme, não sei se colaboram tanto para a história geral. E isso, eu devo dizer, é muito gosto pessoal mesmo. Talvez você tenha gostado e tá ótimo, não tem problema nenhum. E vai sempre aquela questão, né? Se é uma versão estendida, se são mais cenas, uma coisa mais longa, de algo que já é bom, por que isso é ruim? E aí vai mesmo uma questão de gosto. No meu caso, por exemplo, teve toda aquela sequência em que os Guardiões entraram dentro da casa da família Morcego na Contra-Terra, que foi, pô, inútil. Por que eles fizeram aquilo? Foi engraçadinho, mas no fim das contas, eles só mostraram um desenho e a mulher simplesmente abriu a janela e apontou assim, olha lá a pirâmide lá. Sério, eles estavam numa nave que era mais alta que aquela casa da nave deles. Eles não enxergaram a pirâmide tecnológica dali. Sério, eles estão sobrevoando com a nave. E aí, pô, a gente tem que encontrar um cara que é de uma empresa tecnológica. Vamos procurar onde? Pô, tem uma pirâmide tecnológica sinistra ali e tem umas casinhas do subúrbio. Vamos pousar nas casinhas do subúrbio. Fechou, é isso. Caracas, e eu tenho total noção que o James Gunn vende pra gente a ideia de que os Guardiões da Galáxia são uns idiotas. Mas nem todos ali são idiotas, né? A Nebulosa, o próprio Peter Quill, não se mostra um idiota o tempo todo. Então toda aquela cena deles pousarem no subúrbio e tudo mais, não colou muito pra mim. Serviu sim para mostrar que a realidade paradisíaca que o autoevolucionário criou não era tão perfeita assim, mas talvez pudesse ter sido melhor explicado. De todo modo, não foi uma coisa tão ruim assim, porque, como eu disse,
gerou cenas engraçadas, mas é o que é. Bom, daí o Peter e o Groot vão lá pra dentro da pirâmide, que é a nave do Alto Evolucionário. E que cena incrível do Groot tirando as armas de dentro do corpo. Sério, o Groot desse filme é a melhor versão do Groot já feita nos cinemas. Que Groot incrível! E ainda apareceu aquele Groot na cena pós-créditos. Pô, mal posso esperar pra ver como aquele Groot vai ser, porque o Groot desse filme já foi massa. Se continuasse o Groot desse filme, eu já acharia maravilhoso. O filme também mostra todo aquele flashback do Rocket, que é emocionante, com o Chão, Dentes, Layla e Rocket, esse grupo de amigos, que, meu Deus, que trágico a morte desses animaizinhos. Foi esse o momento em que eu vi o James Gunn, assim, apertando todos os botõezinhos pra fazer a gente chorar, assim, chora, 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 miserável, chora! Porque não tem alma que não se emocione nesse momento. É muita crueldade animal nesse filme, gente. É o que faz esse vilão tão perverso, eu acho. Fazer criaturas tão indefesas sofrerem. E aí eu comentei na minha análise nota que o vilão era um pouco repetitivo, porque eu achei que tiveram cenas no filme em que colocaram cenas do vilão gritando, só porque precisavam lembrar a gente da ameaça que o vilão é. E que ele tá ali no filme, pô, perseguindo o Rocket. Porque, assim, tinha muitas cenas dos Guardiões e talvez tivessem poucas cenas do próprio vilão. Daí tinha cena dos Guardiões, cena de flashback, e aí precisava colocar uma cena do vilão gritando: eu quero o P13, eu quero ele aqui, me tragam o cérebro dele. E assim, repetindo uma parada que a gente já sabia, que ele queria o cérebro do Rocket, porque ele não tinha isso mais, ele não conseguiu a criatividade do Rocket de novo. Ele repetiu isso umas 3 vezes no filme, tipo, a gente já entendeu da primeira vez. Mas eu acho que o filme ficou repetindo isso só porque precisava ficar lembrando a gente da ameaça do vilão que tava ali. Mas enfim, rola aquela batalha final, né, das 2 grandes naves, a nave do Alto Evolucionário contra o próprio Lugar Nenhum. Caraca, a cabeça do Celestial em si se moveu num esquema quase como se fosse um navio pirata ali. E foi atirar, dando um backup para os Guardiões, para poder eles invadirem a nave do Alto Evolucionário e resgatarem a Nebulosa, o Drax e a Mantis, e as cobaias depois do Alto Evolucionário também. Isso gerou algumas cenas incríveis, como aquele plano sequência da porradaria no corredor. Nossa, aquela cena que o Drax abre a porta, e aí tá um monte de vilão assim, e vão os Guardiões lá, nossa, amassando, fatiando todo mundo. Meu Deus, que lindo! Que lindo! Nossa, há quantos anos que a gente não vê uma cena tão linda assim num filme de herói? Eu não lembro de outra cena tão linda assim num filme de herói, pra falar a verdade. Porque além de ser linda, é longa, é um espetáculo que a gente fica assistindo e caramba, não acaba. É pá, 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 pá. Caracas, maravilhoso. Que se encerra lá depois com o salvamento das crianças, né? Uma delas, a Philavel, que vai ser revelada na cena pós-créditos. Já comentei isso no meu vídeo sobre as cenas pós-créditos, tá? Aqui no canal. Depois do salvamento dos animais, a falsa morte do Senhor das Estrelas, mas também aquela cena maravilhosa e satisfatória da morte do vilão. Nossa, a hora que o vilão chegou ali ameaçando o Rocket, eu pensei, já tava óbvio que o vilão ia chegar ali e confrontar o Rocket, eu já sabia. Mas nossa, a hora que o Rocket ativa as botas de gravidade, que ele tava testando lá no início do filme, e anula os poderes de gravidade do vilão, é o momento que ele supera o vilão. Pá, chega os amigos ali, não precisa nem explicar como a cena é épica, linda, rapidinho o vilão é vencido, porque assim, é pra mostrar como o vilão é insignificante, no fim das contas. E eu achei isso maravilhoso. Mas eu queria conversar sobre o Adam Warlock. O Adam Warlock não teve uma presença tão grande nesse filme, se a gente parar pra pensar. Ele foi só um pau mandado da mãe, que estava sendo ameaçada pelo Alto Evolucionário, e mesmo quando a mãe foi morta pela explosão causada pelo próprio Alto Evolucionário, o Adam Warlock ficou meio perdido, continuou meio, raivoso, indo atrás dos Guardiões, meio que sem propósito ali, até ser salvo pelo Groot
e daí meio que, pô, ter uma mudança, né, de pensamento e meio que começar a ajudar os Guardiões, pra na cena pós-crédito se juntar aos Guardiões. Não fica nem claro se o povo dele ainda tá vivo, os Soberanos. Provavelmente sim, já que, né, o Auto-Evolucionário morreu e não teve a oportunidade de destruir os Soberanos, como ele estava ameaçando fazer. Mas com todo o arco do Adam Warlock no filme, fica evidente que ele era meio gratuito, é ou não é? Tira o Adam Warlock dali e não faz diferença nenhuma. Então ele é basicamente uma promessa para o futuro nessa história. Se a gente for comparar com Pantera Negra Wakanda para sempre, ele seria o equivalente a Coração de Ferro e as Anjos da Meia-Noite. Porque na minha análise daquele filme eu comentei como a Coração de Ferro no fim do filme ficou meio flutuando ali na história. E as Anjos da Meia-Noite, que foram a nova divisão de elite de Wakanda, foram introduzidas ali meio que pra nova série de Wakanda que vai ser produzida. Ou seja, tanto Coração de Ferro quanto Anjos da Meia-Noite foram elementos que não necessariamente precisariam estar no filme, mas foram adaptados para o filme para serem apresentadas para as produções futuras. E o Adam Warlock é meio que a mesma coisa. Ele é uma promessa para a equipe futura dos Guardiões que apareceu na cena pós-créditos. Só que eu não acho que o Adam Warlock deixou nenhuma ponta solta, apesar dele não fazer tanta diferença no filme. Ele foi um coadjuvante carismático, a meu ver, e que tem tudo para crescer em produções futuras. Agora, o final definitivamente não foi um final definitivo, nem para os integrantes antigos da equipe. E nós vimos que a equipe mudou, mas os antigos integrantes podem voltar a qualquer momento. Então foi simplesmente um final feliz, que, para falar a verdade, me pareceu meio improvisado. Isso, para deixar claro, isso não desmerece nada a história do filme, mas aquele final, onde os Guardiões se reuniram e começaram a falar, eu preciso sair por isso, você precisa sair por aquilo, você precisa sair por aquilo outro, aquilo ali me pareceu um pouco improvisado. Porque se o filme acabasse naturalmente, ali naquela hora da despedida da Gamora e tudo bem, pô, a equipe continuaria do jeito que tava, e pronto, acabou. Mas é como se lembrassem, pô, a equipe precisa mudar, o elenco precisa trocar aqui, precisa ter uma rotatividade. E aí rolou a reunião e pensaram em motivos para os antigos personagens saírem da equipe principal. Por exemplo, Nebulosa, prefeita de lugar nenhum? What? Que isso? Do nada. Drax como pai faz total sentido, ainda mais pelo que foi apresentado no filme. Mantis sair também pode fazer sentido, e o Quill ir visitar o avô. Só que assim como no final da cena pós-créditos do Peter Quill apareceu lá que o Senhor das Estrelas vai voltar, também é muito claro que qualquer um ali pode voltar, até a própria Gamora, né, que só tá ali do lado com os saqueadores. Aliás, como eu falei, tem toda a história de um romance escondido entre a Nebulosa e o Peter Quill, que foi insinuado nesse filme e não foi desenvolvido. Isso só pode ser desenvolvido se a Gamora voltar. O meu vídeo sobre as cenas pós-créditos está bem completo comentando isso, mas numa outra conversa com o Vitor, que trabalha aqui, ele comentou até que o Peter Quill, Senhor das Estrelas, poderia voltar em um filme. E esse suposto romance com a Nebulosa talvez até pudesse ser desenvolvido nesse filme. Será? Bom, apenas teoria, apenas especulação. Comenta aqui o que você acha. O que você achou desse filme. Vamos trocar mais uma ideia a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.